Bem-vindo a mais uma videoaula do portal Educação Net. Visite o nosso canal no YouTube, né? É só você entrar no YouTube e digitar Semana 1 e você vai ter acesso a todos os vídeos do nosso canal. Cadastre-se. Também visite o nosso site www.sebastianeducador.com.br. A nossa videoaula hoje, ela é sobre matemática, atendendo aí a solicitação de alguns internautas que nos pediu aí um auxílio no assunto referente à equação exponencial. Vamos estar falando hoje sobre esse assunto. É uma matéria do primeiro ano do ensino médio, mas também nós vamos depender dos conhecimentos prévios de nono ano, principalmente quando nós falamos em potência e radiciação, potência e raiz quadrada. A equação exponencial ela usa muito as regras, né, e as propriedades da potenciação e da raiz quadrada. Mas primeiro vamos entender o que é uma potência. Então, falando assim tecnicamente, potência é todo um número na forma a elevado a n com a diferente de zero. Agora, quem é a? A é a base da potência. N é o expoente da potência. Então, quando eu tenho a elevado a n, eu tenho uma potência. Então, a potência nada mais é do que um número elevado a outro número. Agora, a elevado a n, lembrando sempre que essa base é ela que vai ser multiplicada quantas vezes o n mandar. Como assim? Olha, vamos pegar uma regra geral, uma regra para simplificar tudo que nós falamos aí. Potência é uma multiplicação de base. Você multiplica as bases. Quantas vezes for o valor do expoente? Vamos entender. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. 2 elevado a 3. O 2 é a base, o 3 é o expoente. A regra que fala, ó, é uma multiplicação de base. Quantas vezes for o valor do expoente? Então, o meu expoente aqui vale 3. Lembrando, a base é que vai ser multiplicada. Então, o 3 do expoente manda você multiplicar a base 3 vezes. Então, ó, o expoente indica quantas vezes a base irá ser repetida. Então, se o expoente é 3, a base vai repetir 3 vezes. Então, 2 elevado a 3, eu vou pegar o 2 e vou repetir 3 vezes. Por quê? Porque o valor do expoente é 3. E aí você vai multiplicar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3 é 8. Vamos pegar outro exemplo. 3 elevado a 4. A regra diz que eu vou repetir a base. Agora, quantas vezes? O valor do meu expoente. Se o meu expoente é 4, eu vou repetir a minha base 4 vezes. Então, eu vou repetir o 3 4 vezes, porque o expoente mandou. Aí você vai multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, você vai fazer uma multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Outro exemplo. É muito comum isso aqui em potenciação. Quando a base está sendo elevada a um expoente zero. Toda vez que o expoente for zero, existe uma regra na potenciação que fala assim, ó, todo número elevado a zero é igual a 1. Isso é uma regra. Sempre que a base tiver um expoente zero, a resposta é 1. Não importa qual o valor. Tá? Isso é uma regra, não esqueça. Quando o expoente for zero, o resultado vai ser sempre 1. Agora, potência de potência. Então, nós também temos uma regrazinha. Então, olha, isso é chamado de propriedade de potência, ou potência de potência. Eu tenho uma potência dentro, elevando a minha base, mas também existe uma potência fora. Então, quer dizer, eu tenho uma potência dentro do cochete e uma potência fora do cochete. A regra diz que a potência de dentro multiplica a potência de fora. Então, ó, é como se fosse assim, ó. O 2 vai multiplicar o 5. Para isso, a minha base continua inalterada. Eu vou pegar o de dentro e multiplicar pelo de fora. É sempre multiplicação. Eu vou pegar 2 vezes 5, né? Que vai dar o quê? 2 vezes 5, 10. Então, conservo a minha base.
pego a potência de dentro e multiplico pela de fora. Não importa quantas potências eu tenho. Sempre que for uma potência de potência, você vai multiplicando. Agora, a minha base é 2 e o meu expoente é 10. Isso significa o quê? Que o meu expoente está mandando eu repetir o 2 10 vezes. Então, você vai pegar, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512, vezes 2, 1024. Então, essas são as mais comuns, as potências mais comuns. Então, olha, quando uma potência tem expoente negativo, olha, o n é negativo, a regra diz o seguinte, que eu vou ter que trabalhar essa potência em uma fórmula fracionária. Eu vou ter que transformar a minha potência em uma fração. Para isso, a regra pede para você pegar o sinal de menos e transformá-lo em um número 1, para ficar no numerador da fração, quer dizer, na parte de cima da fração. A base A e o expoente n vão ficar na parte de baixo, chamada de denominador. Vamos entender isso. Por exemplo, olha, 5 elevado a menos 2. A regra diz que o sinal de menos vai se transformar em 1. Observe que você já monta a estrutura de uma fração. O 1 fica em cima, que vale o menos. Sobrou o 5 e o 2. Esses você vai escrever na parte de baixo da fração. Agora, 5 elevado a 2. Quem manda é o 2. O 2 está mandando você repetir o 5 duas vezes. Então, você vai fazer 5 vezes 5, 25. Então, você vai conservar o 1, que representa o sinal de menos. O 5 ao quadrado, que é o 5 duas vezes, deu 25. Você vai pôr na parte de baixo. Pronto. 10 elevado a menos 3. O sinal de menos vale 1. E aí você traz para baixo da fração o 10 elevado a 3. Então, lembrando, o menos é o 1. Então, você vai repetir o 10 quantas vezes? 3 vezes, que é a expressão que o expoente manda. Então, você tem o 10 3 vezes. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, você vai ter 1 elevado a 1000. Então, uma potência com expoente negativo, o resultado final dela será uma fração. Agora, e quando essa base ou quando essa potência estiver numa fração, né? Olha só, eu tenho A sobre B, que é uma fração, elevada a um expoente negativo, menos n. Primeira coisa, existem várias regras aí nos livros de matemática. Existe o que é a multiplicação cruzada, existe o inverso da fração. Eu vou estar mostrando aqui primeiro a questão da regra da multiplicação cruzada. Toda vez que a minha fração tiver uma potência negativa, o que você vai fazer? Você vai inverter a fração. Tá A sobre B. Você vai escrever, então, ó, B sobre A. Agora, quando é que eu faço isso? Quando a minha potência for negativa. Então, ó, o A que estava em cima ficou embaixo. O B que estava embaixo ficou para cima. Então, nós chamamos de inversão. Você inverte a fração. Vamos ver um exemplo sobre isso? Então, olha, o sinal de menos desaparece. Por exemplo, aqui, ó, menos 3 quartos, né, elevado a menos 2. Como aqui a minha expressão aqui, a minha potência é negativa, fazendo pelo processo da inversão, se está 3 quartos, você inverte. O 3 que estava em cima passa para baixo, o 4 que estava embaixo passa para cima. Então, vai ficar 4 terços. Observa que eu não mexo no sinal de dentro do parênteses. Esse menos, ele é da fração, ele continua. E aí eu tinha o menos 2, então vai ficar somente 2. Então, olha só, eu tiro o sinal de menos, porque eu inverti a minha fração. Então, eu inverto a fração inversa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4 terços e resolver ela. Essa fração vai ser repetida quantas vezes? 2 vezes. Então, olha, vamos dar uma olhada aqui.
eu vou pegar o menos 4 terços vezes menos 4 terços, porque aqui está mandando duas vezes. Aqui o que você vai fazer? Primeiro o joguinho de sinal, né? Você vai pegar menos com menos, vai dar mais. Lembrando, toda vez que eu estou multiplicando e dividindo, os sinais são feitos a regrinha, né? Menos com menos, mais com mais, menos. Nesse caso aqui, eu tenho menos com menos. Se é multiplicação de fração, você vai multiplicar os números de cima e multiplicar os números de baixo. Em cima, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Então, você vai ter aqui ó, o valor de 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Então, você vai ter 16 sobre 9. Menos com menos deu mais. O mais não precisa aparecer. Tá? Volta esse vídeo se for necessário de rever de novo a explicação. Quantas vezes for necessário. Potência em um número racional. Então, olha, potência de base real com expoente racional. E se a minha potência vier com expoente na forma de fração? A regra diz que essa potência vai ter de ser trabalhada na forma de raiz quadrada. Como assim? O meu expoente na forma de fração, ele vai ser convertido em raiz. Para isso, a regra fala assim, ó. O que está embaixo fica no valor da raiz, fica aqui ó, dentro da raiz. E o que está em cima vira potência na base. Agora, e se vier ao contrário? E se a minha potência vier dentro de uma raiz? Aí você vai tirar da raiz e voltar para a fração. Aonde o que está dentro da raiz fica em cima da fração e o valor da raiz fica embaixo. O que é isso, professor? Bora lá. Olha uns exemplos aqui. Exemplo A. 2 elevado a 2 terços. Observa que o expoente é uma fração. Se o meu expoente é uma fração, eu vou ter que converter ela na regra da raiz quadrada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha base 2 e vou trazer ela para dentro de uma raiz. É automático. Então, eu pego a minha base e trago ela para dentro de uma raiz. Agora, eu tenho 2 terços. A regra diz que quem está em cima vai para dentro da raiz, na forma de potência. Quem está embaixo fica como sendo o valor da raiz. Então, o 2 vai para dentro, fica 2 elevado a 2, e o 3 vai ser o valor da raiz. Então, eu tenho uma raiz cúbica. Agora, bora resolver? Conservo a minha raiz. Eu tenho aqui dentro 2 elevado a 2. É o 2 quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Então, 2 elevado a 2 terços é o mesmo que raiz cúbica de 4. Vamos pegar o exemplo B? E se já vier dentro de uma raiz, você vai tirar da raiz. Agora, observe que aqui dentro, aqui, ó, o 5 não tem potência. A regra diz que quando não houver potência, vale 1. Então, bora tirar a base. Vamos fazer o inverso. O número que está dentro fica em cima na fração. O valor da raiz fica embaixo. Então, essa é a regra. Quem está dentro sobe e o valor da raiz fica na parte de baixo. Então, raiz cúbica de 5 é o mesmo que 5 elevado a 1 terço. Não resolve, esse é o valor final. Mais na frente vai ver um propósito do porquê dessas transformações. Agora, e se a minha potência vier com o expoente decimal? Aí nós vamos ter que usar uma propriedade. Que propriedade é essa? A fracionária também. Então, olha, observa quantos números... Por enquanto não vou mexer no negativo, não. Quantos números tem aqui após a vírgula? Eu tenho o 2 e tenho o 5. Então, eu tenho 2 números após a vírgula. Você vai usar a seguinte regra. Se eu tiver um número depois da vírgula, eu vou fazer uma fração com denominador 10. Se eu tiver 2 números, tipo está aqui, ó, o 2 e o 5, eu transformo em uma fração com o denominador 100. Cada casa após a vírgula é uma dezena. Se for uma casa, é 10. Se for duas, é 100. Se for 3, é 1000. Então, olha, o que eu vou fazer? 0,25 é o mesmo que eu escrever uma fração 25 sobre 100. Então, ó, 25
sobre 100, porque se eu pegar 25 e dividir por 100, dá 0,25. Agora, vamos embora lá. O 25 e o 100 vai ficar aqui assim parado? Não. Existe uma outra regra na matemática que fala que sempre que uma fração der para ser simplificada, você vai simplificar. O que é simplificar? Você vai pegar a sua fração, 25 sobre 100, ou 25 centésimos, vou falar 25 sobre 100. E você vai arrumar um número que divide o de cima e o de baixo, o mesmo número. Eu sei que o 100 divide por 2, mas o 25 não. Os dois números, então, vai ter que ter o mesmo divisor. Todo mundo sabe que o 25, preferencialmente, para dar uma resposta inteira, é divisível por 5, né? Então, nosso objetivo é número inteiro. Então, você vai dividir. Você vai pegar o 5 para dividir o 25 e dividir o 100. Então, vamos conservar aqui o sinal de menos. 25 dividido por 5 dá 5. 100 dividido por 5 dá 20. Ainda dá para continuar dividindo. Dá para continuar pelo 5. Aí você vai fazer 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. Ah, professor, mas e se eu quiser pegar direto e simplificar por 25? Aí já dá a resposta direta também. 25 por 25 dá 1. 100 por 25 dá 4. Eu estou fazendo passo a passo. Meu alvo aqui é alunos do ensino médio, né, que estão iniciando aí ou estão precisando de relembrar. Você que é fera, pode jogar para frente, pode fazer direto que vai dar certinho. Então, nesse caso aqui, eu vou conservar a minha base e vou usar a simplificação. Agora, se você observar, agora caiu dentro, né, de uma fração simples. 16 elevado a 1/4. Toda vez que a minha potência é uma fração, eu resolvo jogando ela dentro de uma raiz. Conservo a minha base, que é 16. A regra diz, quem está em cima, fica dentro, menos 1. E quem está embaixo é o valor da raiz. Então, bora lá? Ah, professor, e esse sinal negativo? Vamos ter que trabalhar ele? Vamos ter que trabalhar mesmo. Então, eu conservo a minha raiz, que agora é uma raiz quarta. Eu vou pegar o 1, né? Agora, da onde veio esse 1? Lembrando, toda vez que a potência for negativa, esse sinal de menos vira 1. E aí eu coloco o 16 embaixo. Então, o menos é o 1. Então, toda vez que a potência for negativa, vai virar uma fração. Então, o menos vira um 1 e o 16 e o 1 vem embaixo. É claro que não precisa aparecer esse 1zinho aqui, né? Agora, bora continuar a resolução? Raiz quarta. Qual é a raiz quarta de 1? Que número multiplicado 4 vezes dá 1? 1. Agora, raiz quarta de 16. Que número multiplicado 4 vezes dá 16? O 2. Então, a raiz quarta de 1 16avos é 1 sobre 2, ou meio, tá? Então, bora entrar aqui agora em equação exponencial, já que fizemos uma breve revisão. Agora, equação exponencial. Observa que essa palavra é uma junção de equação e exponencial. Vamos ver o que significa cada palavra dessa. Equação, né? São expressões algébricas. O que é isso? Envolve números e letras, que possuem o quê? O sinal de igualdade, dividindo ela em duas partes. Por exemplo, 2x mais 30 igual a 80. Observa que a minha expressão ficou dividida em duas partes. Eu tenho números e letras antes da igualdade e número depois. Então, isso é uma expressão algébrica. Isso é chamado de equação. Tá? Essa é do primeiro grau porque não existe potência na letra. Mais na frente, vamos preparar uma aula sobre equação do primeiro e segundo grau. Agora, e quando eu falo exponencial? Quando eu falo equação exponencial? Então, são aquelas em que a incógnita, quer dizer, a letra, se encontra no expoente de uma potência. Então, equação exponencial, ela se resume em sendo em uma potência
em que a letra, a incógnita, vai ficar no expoente, em cima. Por exemplo, olha, essa mesma equação aqui, ó, na forma de exponencial. Eu tenho duas potências, potência antes da igualdade, potência depois. Base 2, base 2. Observa que a minha equação ficou no expoente, a minha letra ficou no expoente. Então, equação exponencial nada mais é do que eu trabalhar regras de potência em que o expoente vai ter uma expressão algébrica, vai ter letras incógnitas no meu expoente. Vamos pegar aqui alguns exemplos para que você possa entender. Olha, para resolvermos equação exponencial existem regras. Vamos estar comentando aqui algumas regras. Primeiras regras. Observa. Observa que nessa aqui eu tenho duas potências. Potência antes da igualdade e depois da igualdade. É exponencial porque eu tenho uma letra bem aqui em cima, no meu expoente. Agora, a regra fundamental da equação exponencial. Todas as bases das potências têm que ser igual. Então, as bases têm que ser igual. Observa que já está igual. Por quê? Eu preciso fazer a fatoração dessas bases. No popular, preciso cortar essas bases. Então, sempre eu preciso ter bases iguais. Como aqui é 2 e 2, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar as bases iguais. Toda vez que as bases forem igual, você vai eliminar essas bases. Então, aqui, eu vou eliminar a base 2 e vou eliminar a base 2. O que me sobrou? Sobrou a equação 3x menos 10 igual a 35. Recapitulando. Para resolver uma equação exponencial, eu preciso que as bases sejam iguais. Nesse caso aqui, nesse exemplo, já está igual. Base 2 e base 2, por isso nós cortamos. Quando eu corto a base, tudo que sobra vai ser a minha expressão, vai ser a minha equação algébrica. Então, eu tenho 3x menos 10 igual a 35. Vamos relembrar de uma regrinha que geralmente aprendemos lá no 7º ano, né? Antiga 6ª série. Lá falava assim, ao resolver uma equação, tudo que tem letra fica de um lado da igualdade. Tudo que não tem letra fica do outro lado da igualdade. Por exemplo, o 3 tem letra, ele vai ficar de um lado. Preferencialmente, fica aqui, desse lado, do lado esquerdo. O 10 não tem letra com ele. Então, nós falamos o seguinte, que eu vou ter que passar o 10 para o outro lado. O que tem letra fica à esquerda, o que não tem letra fica à direita. Então, a regra diz, eu vou passar esse 10 para o outro lado. E quando eu passar, a regra manda você trocar o sinal. O 10 aqui é menos, então eu vou escrever assim, 3x igual, o 35 que já estava, ele vem primeiro. O 10, que era menos, passa para o outro lado, menos passa mais. Observa que o que tem letra, o 3, ficou do lado esquerdo, da igualdade. Tudo que não tem letra, o 35 e o 10, ficou da direita. Agora, por que o 10 mudou o sinal? Porque ele saiu do lado esquerdo e passou para o lado direito. Então, sempre que você mudar de um lado para o outro da igualdade, você muda o sinal. Então, vamos resolver agora. Conservo o 3x. Para poder fazer 35 mais 10. Então, 3x é igual 35 mais 10, 45. Agora, aqui eu queria fazer uma observação. 3x. Quando nós estudamos equações algébricas, quando nós estudamos polinômios, monômios, nós aprendemos o seguinte, que sempre que o número estiver acompanhado de uma letra, é como se eu tivesse o número vezes a letra. Então, eu tenho 3x. É como se fosse 3 vezes x. Então, fixando, toda vez que o número estiver com uma letra, entre o número e a letra, valerá um sinal de multiplicação. Não precisa aparecer, mas você deve lembrar que é uma multiplicação. Então, entre o 3 e o x, vale vezes. Se entre o 3 e o x vale vezes, o 3x está do lado esquerdo. Então, para resolver, nós vamos fazer assim. Se o 3 vale uma multiplicação com a letra, se ele passar para o outro lado da igualdade, só o 3,
Qual que é o contrário de vezes? Contrário de vezes é dividir. Então, vamos fazer assim, ó, conserva-se o x, o 3, que multiplicava o x, vai passar dividindo 45. Por isso que eu preciso lembrar que 3x é o mesmo que 3 vezes x. Tá? Pessoal, tenta acompanhar o mouse, viu? Então, eu vou ter aqui, ó, x é igual o 3 que multiplicava, vai passar dividindo o 45. Então, eu vou dizer que x é igual a 45 dividido por 3, 15. Agora, pessoal, é o seguinte. Como é que eu sei se essa conta minha deu certo? Você pode tirar a prova, tá? Você pode fazer aí a prova real. Você pega a equação exponencial e aonde tem o x, você vai trocar pelo valor que você encontrou. Então, nós teríamos aqui, ó, no lugar do x, eu vou colocar 15. Então, observe o seguinte, que tudo que está à esquerda tem que dar o mesmo valor da direita. Isso é prova real. Então, eu vou ter 3, no lugar do x eu coloco 15, e eu vou resolver assim. Eu vou pegar aqui o 3 que está fora do parênteses, vou multiplicar o 15 que está dentro. Então, eu vou ter 3 vezes 15, 45, menos 10. Então, eu vou ter aqui 2 elevado a 45 menos 10. 45 menos 10, 35, que é igual a 35. Então, a prova real de uma equação exponencial é o valor da esquerda tem que ser igual ao valor da direita. Você vai trocar a letra pelo valor que você achar. E no final, você tem que encontrar o mesmo valor. Se der o mesmo valor, é porque a sua resposta está correta. Vamos ver aqui outros exemplos. 3 elevado a 5x mais 34 igual a 81. Qual é a primeira regra? A primeira regra fala o seguinte, que as bases da potência têm que ser igual. Mas observa que neste exemplo aqui, não tenho base igual. De um lado eu tenho 3, do outro lado eu tenho 81. Agora, o que fazer quando as bases não podem ser cortadas direta? Porque a regra diz que as bases têm de ser iguais. Eu já tenho uma base 3, agora o 81 não é. Então, eu vou ter que fatorar o número 81. Agora, o que é fatorar mesmo? Quem lembra? Né? Então, vamos lembrar um pouquinho o que é fatorar? Então, fatorar é você pegar um número que você precisa transformar ele em uma potência e usar a regra do MMC. Então, você vai pegar o 81 e vai dividir o 81. Eu costumo dizer na sala de aula, vamos quebrar o 81. Eu vou quebrar o 81 por quanto? Primeiro, por 2 não dá, porque 81 dividido por 2. Mas se você for bom de tabuada, se não for, vamos aprender a tabuada, você vai dividir por 3. Então, você vai pegar 81 dividir por 3, vai dar 27. 27 também é divisível por 3, que vai dar 9. 9 também é divisível por 3, que vai dar 3. E 3 é divisível por 3, que vai dar 1. Na fatoração, quando você vai dividindo e chega até 1, acabou. Agora, vamos observar o seguinte. Eu usei aqui uma sequência de números 3 para ir dividindo. Então, o 3 é a minha base. Agora, eu usei o 3 quantas vezes? Eu usei o 3 4 vezes. Então, o número que você usa para dividir vai ser a base. A quantidade de vezes que você usou esse número vai ser o expoente. Então, nesse caso aqui, ó, o meu expoente vai ser 4. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então, eu vou pegar aqui ó, e vou trocar o 81 por essa potência, 3 elevado a 4. Observa que agora eu tenho potências de bases iguais. Se é base igual, eu posso cortar. O que sobra? 5x mais 34 igual a 4. Qual é a regra? Tudo que tem letra fica de um lado, tudo que não tem letra fica do outro. Então, nesse caso, quem não tem letra é o 34. Então, eu vou ter que passar ele para o lado direito da equação. Então, eu vou ter que conservar o 5x, a igualdade, eu já tinha o 4. Então, eu vou passar o 34, que era mais
A regra diz, sempre que você passar um número para o outro lado, esse número vai ter o sinal trocado. Se era mais 34, passa menos 34. Então, eu vou ter 5x igual a 4 menos 34. 4 menos 34. Vamos entender essa operação. Ainda tem muitos alunos aí que têm dificuldade. Se eu tenho 4 menos 34, o 4 não tem sinal. Toda vez que o número não tem sinal, ele vale mais. A regra diz, sempre que os sinais forem diferentes, você vai subtrair e pegar o sinal do maior para a resposta. Então, você tem mais 4 e menos 34. Sinal diferente. Um é mais e o outro é menos. Então, você vai fazer uma subtração. 34 menos 4, 30. E conserva o sinal do maior, que é o 34. Eu costumo dizer assim para meus alunos. O mais é o que você tem. O menos é o que você deve. Então, você tem 4 e você deve 34. Como é que fica a sua vida? Tem 4, deve 34. Sua vida fica, então você continua devendo 30 para a pessoa. Se eu estou devendo, então meu sinal é de menos. Tá? Então, é só uma explanação aí para você ter uma ideia. Ainda tem muitos alunos aí que confundem essa questão de mais e menos, quando o sinal de menos está no meio. Tá? Então, eu vou ter 5x igual a menos 30. Lembrando, se é 5x, eu tenho 5 vezes x. Entre o 5 e o x, é como se existisse um sinal de vezes. Não precisa aparecer, mas você tem que lembrar. Então, o que você vai fazer? Se o 5 está com o x, ele está vezes. Então, se ele é vezes da esquerda, ele passa para a direita, dividindo. Conserva o x igual a menos 30. O 5 passa dividindo 30. Então, x é igual a 30 dividido por 5, 6. Conserva o sinal de menos do 30. E lembrando, pessoal, eu estou aqui usando uma linguagem o mais próximo possível do que eu uso em sala de aula com os meus alunos. Mais um exemplo. 2 elevado a 6x menos 5 igual a 16 elevado a x mais 2. Bases não são iguais, então nós temos que transformar essas bases em bases iguais. O 2 já é, um número primo, não tem como dividir ele, mas o 16 tem como você quebrar ele, tem como fazer a fatoração. Então você vai pegar o 16. Agora tem uma dica aqui, pessoal, olha, não posso esquecer. Se eu já tenho uma base, tipo aqui o 2, preferencialmente eu tenho que dividir o 16 pelo 2. Como eu quero ter bases iguais, então eu vou usar esse princípio. Lá no 81 também. A minha base era 3, eu esqueci de falar, mas como a minha base era 3, eu já podia ter dividido por 3. Aqui, como a minha base principal aqui é 2, eu já vou dividir o 16 por 2. Então, 16 por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Deu 1, acabou a fatoração. Então, você vai pegar o seguinte, eu usei o número 2, quantas vezes? Se você observar, eu usei o número 2 4 vezes. Então, significa que a minha potência vai ficar elevada a 4. Então, eu vou trocar o 16 por 2 elevado a 4. Vai ficar assim. 2 elevado a 6x menos 5 igual 2 elevado a 4, que é o 16 quebrado, quebrando usando essa linguagem aí, elevado a x mais 2. Observa que as bases ficaram iguais. Se é igual, eu posso cortar. O que foi que sobrou? Sobrou 6x menos 5 igual a potência 4. Eu costumo ensinar para meus alunos deixar dentro dos parênteses, tá? Porque tudo que está dentro do parênteses multiplica quem está fora. Então, o 4 que está dentro vai multiplicar o x que está fora e vai multiplicar o 2 também que está fora. Então, propriedade de potenciação, o que está dentro multiplica o que está fora. Então, eu vou conservar 6x menos 5 igual, no passo a passo, você vai pegar 4 vezes x, 4x, mais 4 vezes 2, 8. Tá? Deu uma equação. Regra de equação, tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem letra
para o outro lado. Então aqui, ó, o 4 tem letra, está do lado direito, tem que vir para o esquerdo. O 5 está do esquerdo, tem que vir para o direito. Então vamos escrever assim, vamos passar o 4 para o lado de cá e o 5 para o lado de lá. Então eu vou ter 6x, o 4 está daqui, não tem sinal, é mais. Então ele passa pela igualdade, menos. O 8 que eu já tinha, o 5 que é menos, ele passa mais. Agora vamos resolver cada parte. 6x menos 4x. 6 menos 4, 2. Então, 2x. De cá, 8 mais 5, 13. Então, você vai ter 2x igual a 13. Se é 2x, é 2 vezes x. Então, o 2 que multiplica o x passa dividindo o 13. Então, x é igual a 13 dividido por 2. Mais um exemplo. 5 elevado a 3x menos 24 igual a 1. Ué, professor, agora não tem como, hein? O 5 já é primo, não tem como quebrar. O 1, né, não tem como quebrar. E agora? Aí existe uma regra, né? A regra fala o seguinte, olha, que quando uma das bases for o número 1, não é possível fatorar. Isso aí é perfeito. Agora, nós vamos utilizar então uma propriedade de potência. A propriedade fala o seguinte: todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se eu tiver 1 elevado a zero, a minha resposta é 1. Eu preciso de que base para minha expressão? Preciso da base 5. Então, eu vou pegar e vou colocar 5 elevado a zero. Por quê? 5 elevado a zero é 1. Então, eu vou dizer o seguinte, fica como se fosse uma regra, fica para você memorizar. Toda vez que você tiver uma expressão exponencial em que uma das bases for 1, você vai pegar o valor da base que você precisa e vai colocar ela igualada a zero. Alguns alunos meus, eles já cortam direto. Toda vez que aqui é 1, eles já cortam 1 e já põem o zero, né? Mas aqui vai ficar uma dica. Se aqui, né, é 1, não tem como fatorar. Então, você vai pegar a base que você precisa. Eu preciso de uma base 5. Então, eu coloco 5 elevado a zero. Por quê? Porque 5 elevado a zero é 1. Agora, eu tenho bases iguais. Como eu tenho bases iguais, eu posso fatorar, eu posso cortar. O que sobra? Sobra 3x menos 24 igual a zero. Regra de equação, tudo que tem letra fica de um lado, tudo que não tem letra passa para o outro lado. Então, o 24 ele não tem letra, ele tem que ser jogado para o outro lado. Ele é menos, ele passa mais. Então, eu vou ter 3x igual a 24. Professor, cadê o sinal do 24 que é menos? Observa que ele estava à esquerda da igualdade, ele passou para a direita. O zero eu não preciso dele. Então, fica 3x igual a 24. Se é 3, x é como se fosse 3 vezes x. Se é vezes, passa para divisão. Então, eu posso dizer que 24 dividido por 3 dá 8.